Oi, gente! Você está ouvindo o Venham a Mim podcast. Hoje eu vou contar um pouquinho da história de um personagem muito famoso da Bíblia. É o rei Davi. Você pode ler a história do rei Davi na Bíblia, no livro de 1º e 2 Samuel. Para escrever essa história, eu usei mais outros 2 livros. Um é o livro de histórias bíblicas de Jesus, escrito pela Sally Lloyd Jones, e o outro é Os Grandes Planos de Deus para Mim, de Rick Warren. Visite o nosso Instagram, que lá eu vou deixar a indicação desses 2 livros. Então, agora abre bem os ouvidos que a história vai começar. Era uma vez um jovem rapaz chamado Davi. Ele nasceu na cidade de Belém e era o filho mais novo na família de 7 irmãos. Quando ele tinha mais ou menos 14 anos, o profeta Samuel foi na casa de Davi procurar o futuro rei. Davi nem foi chamado porque ele era muito novo. Então ele ficou lá no campo cuidando das ovelhas. Foi quando ele ouviu o pai dele chamar. Davi, onde está você? O profeta Samuel quer ver você. Davi ouviu o chamado e saiu correndo para falar com o profeta. Quando Samuel viu Davi, Deus falou para ele: É este o meu escolhido. Davi tem um coração como o meu. Então Samuel falou para Davi: Deus te escolheu. Você será o rei um dia. Davi guardou essa promessa no seu coração e continuou sendo pastor de ovelhas. Mas apesar de pequeno, Davi não tinha medo. Ele fazia de tudo para proteger as ovelhas. Ele lutou até com um urso e com um leão. Mas a luta mais famosa de Davi foi contra um gigante, o gigante Golias. Golias era um guerreiro assustador. Ele era filisteu e era inimigo do povo de Deus. Um dia, Davi foi levar comida para os irmãos que eram soldados na guerra contra os filisteus. Quando Davi chegou lá, ele viu que Golias ficava zombando do povo de Deus, dizendo: Seus fracotes! Deus não pode salvar vocês. Vocês não têm soldado que possa me derrotar. Vocês são meus escravos. Davi não gostou daquilo. Diferente dos outros soldados, Davi não tinha medo de Golias. Aí ele foi pedir permissão para o rei para poder lutar contra Golias. O rei disse: Você é apenas um jovem pastor de ovelhas e Golias é um grande guerreiro. Como você vai lutar contra ele? Davi então respondeu: Deus vai me ajudar. Então o rei deixou Davi ir. Davi pegou 5 pedras no riacho e colocou numa bolsa. Pegou o seu cajado e foi lutar. Quando Golias viu Davi, ele começou a rir. Vocês estão pensando que eu sou um cachorro para enviar um garoto com um pedaço de pau para lutar comigo? Então Davi respondeu: Você vem contra mim com uma espada e uma lança? Mas eu vou contra você no nome do Deus de toda a terra. Davi então pegou sua bolsa com as pedras e jogou bem forte em Golias. A mira de Davi era tão boa que a pedra atingiu bem no meio da testa de Golias. O gigante caiu no chão como uma árvore bem alta e morreu. Davi se tornou um herói e alguns anos depois ele se tornou o grande rei do povo de Deus. Davi era um pastor de ovelhas, mas Deus tornou ele um grande rei. Você sabia que Davi também tocava instrumentos e escrevia músicas? As músicas de Davi eram como orações. Na Bíblia, você pode achar as canções de Davi no livro de Salmos. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém, ele tinha um coração fiel a Deus. Ele é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Eu gosto tanto desse personagem que dei ao meu filho o nome de Davi.
E eu contei essa história hoje em homenagem a ele, que está completando 9 anos. Davi, feliz aniversário! Parabéns, meu filho, você é muito, muito, muito amado. E que você seja como Davi da Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. E por hoje é só. Siga a gente no Instagram, @venhamaminpodcast, e tenha uma semana abençoada. Tchau, tchau!